O presidente norte-americano Donald Trump voltou a usar a tarifa como uma estratégia política. Eu vou chamar o nosso Eliseu Caetano, que está aqui conosco e vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Sai do meu pé, chulé. É no 3 em 1 a semana inteira. Aí agora vem no Jornal Jovem Pan, ele ao vivo aqui na minha cola. Conta aí pra gente, meu amigo, qual que é a estratégia de Donald Trump em relação à Groenlândia? Boa noite. Você tá lascado, e a partir do dia 26 a gente vai acordar juntinho lá no Jornal da Manhã, viu? Acordar Fora juntinho. os plantões. Eita, nós, seu Cine, viu? Boa noite aí pra você no Brasil, pra todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Boa tarde pra quem nos acompanha dos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma audiência pujante, né? Por aqui são 5 horas da tarde, com 6 minutos ainda. Temperatura neste momento no sul da Flórida, 20 graus Celsius. Início de noite de sábado por aqui, bem gostoso. E a gente segue trabalhando, firme e forte, acompanhando aí os desdobramentos da metralhadora chamada Donald Trump. O homem não para, viu? Na tarde deste sábado, daqui, da Flórida, de onde geralmente ele passa os seus finais de semana, na mansão dele de Mar-a-Lago, geralmente ele teria o hábito de descansar. Mas isso não tem acontecido ultimamente, viu? Donald Trump está batendo ponto hoje do escritório da Casa Branca que ele mantém, num anexo à casa dele aqui em Mar-a-Lago, no sul da Flórida. E ele fez um post, agora há pouco, ameaçando países europeus com tarifas. É o famoso tarifaço, Cine. E voltou a defender, mais uma vez, a compra da Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos, ele afirmou que o país subsidiou a Dinamarca e diversas nações da União Europeia por décadas e anunciou a intenção de impor tarifas comerciais como forma de pressão para forçar negociações envolvendo aí a compra da Groenlândia. De acordo com o post de Trump, a medida seria necessária por razões de segurança global, alegando que China e Rússia teriam um interesse estratégico no território atualmente sob soberania dinamarquesa. Abre aspas. Agora, depois de séculos, é hora da Dinamarca retribuir. A paz mundial está em jogo, fecha aspas. Trump declarou ainda nesse post que a partir do próximo dia 1º de fevereiro deste ano, países como Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia passarão a pagar uma tarifa de 10% sobre todos os produtos exportados dos Estados Unidos. E se esse acordo não foi feito logo, em 1º de junho desse ano, essa tarifa vai subir para 25%, permanecendo em vigor até que seja fechado um acordo para, abre aspas, a compra completa e total da Groenlândia. A Groenlândia, então, segue como uma peça central da segurança global. Nesse texto, o Trump sustenta que apenas os Estados Unidos teriam capacidade real de proteger a Groenlândia e ainda criticou o que chamou de estrutura de defesa insuficiente da Dinamarca. Trump disse que eles têm apenas 2 trenós puxados por cães para a proteção e que um deles teria sido adicionado recentemente. Ele também relacionou nesse post a importância estratégica da ilha a sistemas modernos de defesas antimísseis, mencionando o projeto chamado de Golden Dome, que exige, portanto, se for colocado em prática, o controle geográfico da Groenlândia para funcionar em sua capacidade máxima. Segundo Trump, esse sistema altamente complexo é muito parecido com o Domo de Ferro lá de Israel. Só pode operar em seu máximo potencial por causa de ângulos, trajetórias e limites, se essa terra, no caso a Groenlândia, estiver incluída, ou seja, pressão diplomática e tom alarmista. Trump afirmou que diversos países europeus, inclusive, Cine, teriam viajado aí à Groenlândia por razões desconhecidas nos últimos dias e segue classificando essa situação como extremamente perigosa para a segurança e sobrevivência do planeta. Trump disse o seguinte, abre aspas, esses países colocaram em jogo um nível de risco que não é sustentável e nem aceitável, fecha aspas. Apesar do tom agressivo, Cine, o Trump encerrou o comunicado afirmando que os Estados Unidos estariam, abre aspas, imediatamente abertos à negociação com a Dinamarca ou com outros países envolvidos, fecha aspas. Muito obrigado. Eliseu Caetano, um ótimo trabalho para você por aí. Eu quero conversar novamente com a Cíntia Nunes, que está conosco aqui como comentarista neste fim de semana. Cíntia, a gente percebe que Donald Trump tem contratado instabilidade diplomática sem nenhum tipo de pudor. Mas eu quero saber a sua avaliação até onde ele vai.
Bom, primeiro que a gente não pode esquecer que o Trump é um estrategista, mas também é alguém que leva a todo custo a busca pelos recursos econômicos. A gente não pode ter assim a ingenuidade de pensar apenas nessa questão alegada de uma proteção internacional, porque nós temos a Groenlândia como um dos principais reservatórios de petróleo não explorados e de terras raras. Obviamente, quem que hoje explora as terras raras, o material aí necessário para a confecção dos microchips de aparelhos celulares, é a Rússia, que é a China, perdão, que acaba sendo um dos principais concorrentes do governo Trump dos Estados Unidos. Então, eu imagino que haja, honestamente, uma outra questão, um pano de fundo muito mais sério, que não é apenas essa questão trazida. Isso é tanto fato, Cine, que dentro do próprio país, há senadores divergindo dessa postura do presidente, que inclusive já disse que ou ele vai comprar ou ele vai tomar. E isso realmente repercute num momento em que nós estamos tomados aí por tantos conflitos, isso repercute negativamente. Sinceramente, eu não acredito que ele chegue a um ponto de buscar essa anexação de forma militarizada. Acredito que ele vai fazer como ele tem feito, né? Ele morde a sopra, então ele vai taxar, vai acabar coagindo os aliados, inclusive é uma situação complicada, né? Porque ele está ali em conflito com outros membros da própria OTAN. Mas eu não acredito, respondendo a sua pergunta, que ele vai passar dessas pressões financeiras. Assim, pelo menos, eu espero.